A paz do Senhor, amados. Que Deus ele possa te dar a resposta que você veio buscar hoje aqui. E para iniciar esse vídeo, eu já começo a te falar. Se você precisa de ajuda, se você precisa de uma palavra que vá te levar para o caminho certo, você está no lugar certo. É aqui mesmo que você precisa ficar. Assista esse vídeo até o final, porque eu creio que o que Deus vai falar ao teu coração vai mudar muito o seu caminho no deserto. Então vamos para mais um vídeo. Seu cônjuge não te respeita e só te magoa? Se você é uma das pessoas que tem passado por essa falta de respeito, por todo esse processo de dor, de tristeza, de repúdio, que é a palavra que nós mais ouvimos dentro do deserto, eu quero te dar uma palavra de Deus hoje. Eu quero primeiro te dizer que o Senhor ele não vai deixar impune. O Senhor ele não abençoa aquele que maltrata um pedaço dele, uma só carne com ele. O Senhor ele não abençoa aquele que chega, ao ponto de abandonar a sua casa, sua família, seu marido, sua esposa. Joyce, mas eu não sou casada no papel, eu não sou casado no papel. Só que Deus ele te trouxe no deserto para lutar. Então eu creio que vocês são uma família, eu creio que existe um casamento que vai sair disso tudo. Então, amados, você está no lugar certo. E hoje eu quero te dizer que lá em 1 Pedro, tá falando muito claro, que 1 Pedro 3,7 fala assim: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nos com honra, como parte mais frágil, cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Quando o Senhor ele vai fazer menção na Bíblia para a esposa ou o esposo, eu creio que o Senhor ele fala a linguagem para os dois, Vocês são uma só carne. Então, assim, vocês são marido, vocês são um só. Então, não importa se aqui você tá passando por um deserto na restauração do casamento, do relacionamento, namoro, noivado. Eu creio que se o Senhor tem uma palavra de restauração e seu marido, sua esposa, seu noivo, sua noiva está indo contra isso, eles estão na desobediência. E automaticamente as orações serão interrompidas. Gente, o que é orar? Primeiro a gente precisa entender isso. O que é oração? Para que orar? Por que orar? Como orar? A oração é algo que te leva para Deus. Algo que te traz uma comunhão, uma conversa com Deus. Eu tinha um episódio de quando eu trabalhava na rua, sabe? Eu tinha que pegar ônibus para trabalhar, tinha que passar. Eu sempre pegava ônibus com uma senhora. Só que eu nunca conversei com ela. Ela me parecia uma pessoa normal, tranquila, que saía para trabalhar, ia embora, voltava e sempre no mesmo horário ela pegava o mesmo ônibus que eu, que isso é super comum, E quando foi passando do tempo, eu comecei a conversar com essa senhora. A partir de um dia que o ônibus tinha atrasado, e eu lembro muito claro disso, gente, o ônibus tinha atrasado, e eu conversei com essa senhora e ela começou a contar sobre a vida dela, sobre o que ela passava. E quando eu comecei a entender aquilo que ela passava, ela me deu uma lição tão grande sobre superação, sobre um desafio muito grande que ela passava na família dela, não só com os filhos, mas com o marido. E o que aconteceu? Aquela mulher até então, para mim, era uma pessoa comum, que eu passava por ela todos os dias e para mim era uma pessoa comum. Só que a partir do momento que eu comecei a conversar com ela, eu consegui entender aquilo que ela passava. E eu consegui, de uma certa forma, ajudá-la. Eu costumo falar que tudo aquilo que a gente faz, a gente não tem que ficar falando para as pessoas. Se você doa a cesta básica, você não tem que ficar mostrando. Se você dá uma esmola, dá alguma coisa para alguém, ajuda de alguma forma, você não precisa ficar falando. Mas aquela senhora, ela foi ajudada de uma forma, seja com uma palavra, seja financeiramente. Por quê? Porque eu tive essa conversa com ela. Porque eu comecei a ter essa empatia com ela, a ponto de descobrir como era a vida dela. Então, assim, o que é a oração? A oração é você se achegar a Deus e você conhecer Ele mais.
As pessoas confundem a oração como algo de só pedir e ser abençoado. Mas por que eu tô te falando e como eu cheguei nesse assunto? Quando a Bíblia ela fala que as orações do seu cônjuge, tanto da sua esposa quanto do seu marido, serão ali bloqueadas, né? Serão interrompidas, não serão ouvidas. Amados, a dor e o tormento é muito grande. Quantas vezes aquela mulher chegou naquele ponto de ônibus, talvez querendo desabafar sobre o problema que ela estava passando, e não tinha ninguém para conversar. Não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Então, assim, quando a gente conversa com Deus e quando a gente tem essa resposta do Senhor, automaticamente nós somos guiados pelo caminho certo. Só que quando o seu marido, sua esposa está no caminho errado, está te repudiando, te machucando, te magoando, você é a pessoa que Deus escolheu, sabe, para lutar pela restauração. Você acha mesmo que o Senhor não ia guardar? Não ia colocar os guardas dele ao seu redor? Não ia te poupar das dores, por mais que você iria sofrer? Sim, a Bíblia ela não vai falar que a gente vai ser perfeito, assim que a gente escolhe viver com Cristo. Não, a Bíblia fala, no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo. O que Deus quer te falar isso? Você está do meu lado, embora as coisas estejam difíceis, embora as coisas estejam te magoando, você está comigo, filho. Você está comigo, então não se preocupa. E eu quero te perguntar hoje, eu quero que você reflita sobre isso durante o seu dia. Quantas orações você já fez e Deus te respondeu assim de uma forma linda e você foi lá e falou, gente, isso é uma resposta de Deus. Eu tinha pedido isso para Deus várias e várias. Só que imagina você estando no mundo, na mão de Satanás, porque Satanás até então tira o seu cônjuge da casa, da sua família, do seu convívio como esposa, marido e mulher, como namorado, noivo, tira do convívio. Até então, nos olhos dele, ele tá vivendo uma vida ótima. Só que depois Satanás começa a dificultar, começa a tirar as coisas, começa a tocar na saúde, e ele não consegue chegar a Deus. As orações estão interrompidas. Por quê? Por conta do que ele está fazendo com você. Então, se você se sente injustiçado, se existe dentro do seu coração algo que fala para você, olha, você tá lutando em vão, isso não vai dar em nada, ele tá feliz com outra, ela tá feliz com o outro, vai viver sua vida, tira isso da sua cabeça, porque Satanás ele vai te cegar. Satanás ele não quer perder a alma do seu marido, da sua esposa, porque ele sabe que você é a pessoa que vai interligar ele a Deus, você é a ponte que vai levar ele a Deus. Então a preocupação de muitos é, Joyce, se as orações do meu marido vão ser interrompidas, como que ele vai ouvir o Senhor? Chega uma hora que o Senhor ele fala igual ele fez com Paulo. Ele teve que cegar Paulo, ele teve que permitir a cegueira de Paulo para que ele enxergasse Jesus. Então a cegueira do seu marido, da sua esposa precisa acontecer para que ele veja, experimente das coisas ruins do mundo e fala, não quero mais aquilo só me trouxe sofrimento, aquilo só me trouxe dor e eu não quero mais viver isso. E o Senhor, gente, eu atendo pessoas diariamente, o Senhor ele tem mostrado para as pessoas que tudo que eles estão passando é por conta do abandono da família. Eles começam a entender isso, porque até então eles começam a cair a ficha, falar, depois que eu deixei minha esposa, meu marido, por mais que nós passássemos por situações difíceis, eu só estou dessa forma, porque de fato eu deixei meu marido e minha esposa. Então, amados, Deus, ele é perfeito, ele vai fazer da forma perfeita. Ele vai chegar no teu cônjuge, mas antes disso, seu marido, sua esposa vai se machucar feio. E eu quero te fazer um desafio. Se você está nessa luta no deserto, mas você não consegue enxergar a saída, você precisa de ajuda, me chama no WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vamos marcar um aconselhamento, vamos agendar para conversar, eu vou conversar com você e nós vamos juntos entender qual é o caminho que você precisa trilhar para chegar na restauração da sua família. Talvez você ainda esteja fazendo coisas erradas, que está colocando a perder a sua restauração, ou está patinando, sabe aquela lama?
Sabe, um carro que ele engancha ali na lama e você tenta, você acelera, mas a roda vai e não sai do lugar? Você talvez esteja assim. Eu vou deixar aqui o meu telefone, o meu WhatsApp, me chamem para aconselhamento. E eu vou informar para vocês como que funciona o agendamento. Eu só tenho agora para a semana que vem, a partir da segunda-feira, tá? Essa semana eu não tenho mais horários, os horários são super concorridos. Então me chama ainda hoje, assim que você assistir esse vídeo, me chama, me procura que nós iremos agendar, tá bom? E eu espero que essa palavra ela venha como conforto no teu coração de que Deus ele vai até onde seu marido tá. Deus não vai facilitar para ele. Deus não vai permitir com que seu marido faça o que ele bem quer. Sua esposa faça o que bem quer. Deus ele vai trazer de volta da forma certa, do jeito certo, no momento certo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Fica todos na paz, amados.